A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem falado ao meu coração. Essa palavra ela se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. O título dela diz que é A Cura de um Jovem Possesso. E diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, por onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: Se podes, tudo é possível ao que crê. E mais uma vez, eu vou repetir essa frase de Jesus. Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, deixou-o, como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Até aqui. Essa palavra é uma palavra muito forte, muito poderosa, que tem muitos ensinamentos, né? E aqui diz que um jovem, ele era possesso de um espírito, de uma casta, na verdade, né? Lá no fim dos versículos seguintes, você vai ver que ele era possesso por uma casta de demônios que o apanhava e fazia ele sofrer desde a infância, não só a ele, mas também ao seu pai, né? Eu acredito que a sua família sofria com essa situação. Então, o pai levou este jovem até os discípulos de Jesus para que eles expelissem esses demônios, para que o filho dele fosse liberto disso. Mas a palavra de Deus diz que os discípulos não conseguiram. Então, ele levou o filho dele até Jesus e pediu que Jesus o ajudasse, pediu que Jesus tivesse misericórdia deles e o ajudassem, né? E ele disse a Jesus: Mestre, se tu podes fazer alguma coisa, liberta meu filho disso, né? Provavelmente ele não aguentava mais aquela situação. Então Jesus retornou a ele a palavra, Jesus devolveu a ele a mesma palavra que ele havia lançado naquele momento, né, o pai daquele jovem. Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê.
Olha que tremendo, que forte. E é essa palavra que Deus tem ministrado no meu coração dia a dia. Se podes, tudo é possível ao que crê. Essa palavra, ela nos diz que o pai do menino, ele cria, ele confessou com os lábios dele que ele cria, mas dentro do coração dele, ele tinha aquela incerteza, aquela dúvida. Ele reconheceu que dentro dele havia incredulidade. Então, ele disse a Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Em outras traduções, ele diz: ajuda-me na minha incredulidade. Porque ele queria crer, acreditar que Jesus poderia operar aquele milagre. Mas dentro dele havia algo que o impulsionava a não crer, a não acreditar, a ter dúvida de que o milagre poderia sim acontecer. E foi naquele momento que ele pediu ajuda a Jesus. E automaticamente eu creio que Jesus o ajudou a ter fé, a acreditar que o milagre aconteceria com o filho dele. Porque nos versículos seguintes você vê que Jesus, logo em seguida, repreendeu os espíritos malignos, ou seja, Jesus libertou o filho dele, Jesus fez um milagre acontecer com o filho dele, porque Jesus o ajudou na falta de fé que o pai tinha naquele momento. E por isso, Jesus, naquele momento, disse para ele: eu posso, mas você crê que eu posso? Por isso Jesus perguntou para ele: eu posso todas as coisas, mas você precisa crer, você precisa acreditar que eu posso. Em muitos milagres que Jesus fazia e operava naquele tempo, Jesus, ele enfatizava quando as pessoas eram curadas, quando as pessoas eram libertas, quando as pessoas eram salvas. Ele dizia sempre no fim: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Por quê? Porque Jesus, ele pode todas as coisas, mas nós temos que crer, nós temos que acreditar que aquele milagre vai acontecer, para que ele realmente aconteça. Então, nessa palavra você vê o quão importante é a fé, o quão importante é acreditar que Jesus pode fazer. Lá em João, no capítulo 12, no versículo 37, diz que mesmo Jesus ali com eles, tendo feito tantos milagres diante deles, diante dos olhos deles, eles não criam. Porque eles estavam vendo o milagre acontecer, mas mesmo assim dentro deles, eles não tinham aquela certeza que aquilo estava acontecendo. Eles duvidavam que aquilo estava acontecendo. Então, olha só a importância da nossa crença, da nossa fé estar alinhada com os propósitos, com os milagres de Deus. Ainda em Marcos, no capítulo 6, no versículo 5 e 6, diz assim: ele não pôde fazer milagres em Nazaré, onde ele nasceu, a não ser a cura de alguns doentes, pondo-lhe as mãos sobre eles. Então Jesus operou alguns milagres lá em Nazaré, porque ele impunha as mãos em alguns doentes e eles foram curados. Mas Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus ficou admirado com a falta de fé que havia naquele lugar. Então, em Nazaré, onde Jesus nasceu, onde Jesus cresceu, eles não acreditavam que Jesus poderia operar milagres. Então, Jesus ele ficou admirado, Jesus ficou indignado, o quão naquele lugar não havia fé, não havia povo que acreditava nele, que ele poderia fazer. Ele ficou admirado porque eles não tinham fé. Muitas vezes, né, o que nós podemos aprender com essa palavra, muitas vezes nós estamos, né, como o pai daquele moço, nós confessamos, nós falamos que nós cremos, que nós acreditamos, mas dentro de nós tem aquela dúvida: será que pode acontecer? Será que Jesus pode fazer o milagre acontecer?
a gente precisa, né, confiar mais, a gente precisa crer mais, a gente precisa pedir ajuda a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, como o pai do menino fez. Ele queria que aquele milagre acontecesse, mas ele sabia que dentro dele existia a falta de fé, a falta de incredulidade, e por isso naquele momento ele pediu ajuda a Jesus. E ele nos ensina que nós devemos também pedir ajuda a Jesus quando nós sentirmos que nós não estamos acreditando e confiando totalmente naquele que pode todas as coisas. Amém? E eu quero finalizar esse vídeo, concluir esse vídeo com uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante de Ti nesse momento, queremos Te agradecer por esta palavra que nos ensina, Senhor, que o mais importante é termos dentro de nós a chama da fé e da certeza que o Senhor pode todas as coisas. Senhor, mas em muitos momentos é difícil crer e acreditar que o Senhor pode operar os milagres que o Senhor operava lá no passado e que o Senhor pode operar hoje nas nossas vidas. Então nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé, ajuda-nos na nossa incredulidade, Senhor, porque muitas vezes é difícil acreditar. Então te pedimos a tua ajuda nesse momento, nos faça continuar confiando que o Senhor é maior e poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos pensar ou imaginar. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a cada inscrito, a cada pessoa que está aqui, ouvindo essa palavra e ouvindo essa oração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu peço, né, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Agradeço por mais um dia você estar aqui comigo. Beijos, até o próximo vídeo.